Nos centros urbanos, é comum ver resíduos de diferentes materiais espalhados por qualquer espaço, seja na porta das casas, em terrenos baldios ou nas praças. E são as próprias pessoas as causadoras da sujeira. Esse comportamento pode trazer sérios riscos para os seres humanos, os animais e ao meio ambiente. Você já parou para pensar na quantidade de lixo que produz por dia? E qual o destino do que você descartou? Se fizermos um passeio rápido nos centros urbanos, percebemos resíduos sólidos espalhados por todo lugar. São garrafas PET, papel e até materiais eletrônicos descartados em locais impróprios. O lixo sólido é um dos inconvenientes das cidades do mundo inteiro. Essa é uma das principais consequências de uma sociedade cada dia mais consumista. A gente tem a cada dia que passa um agravamento dessa situação. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos foi feita uma pesquisa entre o ano 2013 e 2014, a gente teve um crescimento de produção de resíduos em torno de 29% no Brasil e o crescimento da população apenas de 6%. Ou seja, há uma discrepância muito grande em relação à quantidade de lixo produzido e a população e o crescimento da população. Isso indica que a população passa ou terá que ter, a partir de agora, um cuidado especial em relação aos resíduos. À medida em que melhora a sua condição aquisitiva, melhora também a sua possibilidade de consumir e a população acaba consumindo muitas vezes aquilo que não precisa para a sua sobrevivência. A coleta de lixo e a limpeza adequada não são suficientes. Outros fatores contribuem para o aumento do lixo nas ruas e até nos rios. Além do problema do próprio tratamento, de você não ter um local adequado para esse tratamento do lixo, você tem ainda o sistema de coleta que não é eficiente, né? Você tem uma coleta de lixo que não é regular, você tem lixo no meio da rua, próximo à casa das pessoas. Com isso, aumenta a proliferação de insetos e, com isso, esses insetos depois vão para dentro de casa contaminar as pessoas e os alimentos. Hoje, nós temos, principalmente na América Latina, 100 milhões de pessoas que não têm acesso a saneamento básico. Dessas 100 milhões, 70 milhões não têm água tratada em casa, né? Tanto é que hoje, a grande discussão que está a nível mundial é que, basicamente, hoje você poderia reduzir a incidência da dengue, da zika e da chikungunya se você tivesse um sistema de saneamento adequado. Além da coleta de lixo, a limpeza e varrição das ruas, a poda de árvores, a limpeza dos canais, a limpeza dos cemitérios. Então você tem os serviços de limpeza urbana englobando tudo isso. Petrolina oferece de forma razoável esses serviços, mas a população ainda não está adequada à condição devida. Nós temos, apesar de termos uma legislação relativamente recente com relação a esse assunto, mas a população ainda não está inteirada em relação a isso e, por causa disso, não se envolve e não participa de forma ativa. O lixo descartado de forma irregular pode causar diversos problemas. Em tempos de chuva, por exemplo, os resíduos contribuem diretamente com as enchentes e a transmissão de doenças através de animais e insetos. Hoje, a gente tem a febre tifoide, o tétano, a verminose, a gente tem as dermatites também de contato, né, que são infecções na pele trazidas pela contaminação. A gente tem hoje o tracoma, que é uma doença que inicialmente ela começa com uma conjuntivite, mas depois ela pode dar até cegueira, né? E tem a cólera e tem as verminoses de um modo geral, né? O próprio tétano, são várias doenças que estão associadas diretamente ao lixo. Mas não são só os seres humanos que sofrem, os animais domésticos e silvestres também. O resíduo doméstico, ele é o que causa hoje um dos maiores prejuízos à fauna urbana, né? Cachorros, gatos e outros animais urbanos. Esses animais, geralmente, eles procuram, né? Principalmente os animais de rua, eles acabam procurando esses resíduos em busca de alimentação. E os prejuízos podem ser, por exemplo, a ingestão de alguns plásticos, a ingestão de
alimentos contaminados, isso também é ruim para a fauna e pode levar à morte de alguns animais. Temos também alguns prejuízos, por exemplo, com os animais de criação, a exemplo do bode, que é muito comum na Caatinga, né? Esses animais, eles também se alimentam de alguns resíduos sólidos urbanos, e isso acaba trazendo prejuízo para a criação desses animais. Muitos dos resíduos sólidos são jogados em áreas rurais. E a gente tem os animais silvestres que vivem nessas áreas, né? A exemplo dos cágados, que são animais, tipo tartarugas, né? Que vivem em ambientes aquáticos, e eles podem se contaminar ou se alimentar de alguns resíduos que são jogados próximos a alguns leitos d'água, ou ainda serem envoltos por alguns anéis plásticos que podem limitar o crescimento e causar deformações no casco desses cágados. A solução para reduzir o acúmulo de lixo passa pelo investimento do poder público na estrutura das cidades e pela diminuição da quantidade do lixo produzido, além da reciclagem ou a separação adequada dos resíduos. E isso é de responsabilidade de cada um de nós. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei 12.305 do ano de 2010, ela coloca o cidadão numa condição de ativo nesse processo. O cidadão, a partir dessa legislação, a partir dessa lei, ele passa a ter a obrigação, o dever de cumprir a sua parte. E qual seria a sua parte? Primeiro, de não depositar o lixo em locais que não sejam os locais destinados a esse fim ou locais adequados ao depósito de resíduos, de fazer a separação do lixo quando solicitado pelo poder público, ou seja, quando o poder público oferece a condição da coleta seletiva, e de contribuir então com a limpeza ou com a condição de qualidade de vida nesse espaço urbano de forma mais adequada, ou seja, você está num ambiente limpo, porque de nada adianta também a gente ditar e dizer, olha, a partir de agora você vai fazer de tal maneira. É preciso que a população compreenda a importância que isso possui, a importância que isso traz para ela com relação à sua saúde, com relação à sua vida, com relação à qualidade de vida no ambiente urbano e também relacionado ao futuro da população nesse meio.